capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. E o versículo de número 14. Gênesis 22 e 14. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus, o Todo-Poderoso, pela oportunidade que Ele me concedeu de poder estar mais uma vez em sua casa e nesta feita podendo ministrar a sua palavra. Ao convite que me foi feito, eu quero render ações de graças pela vida do pastor Gesiel. Que o Senhor continue abençoando o servo dele como assim tem feito. A sua digna família, que o Senhor também continue prosperando. Meu muito obrigado pela honra de poder estar neste congresso. Primeira vez nesta igreja e tendo a oportunidade de ministrar neste congresso. Eu parabenizo a todos que estão se alegrando nesta noite por mais um ano de bênçãos, de vitórias. Aos pastores que aqui estão, obreiros, todos amigos, eu quero falar o nome de um e eu falo o nome de todos. Pastor Isaac, um grande amigo, homem de Deus, como os demais são, uma enciclopédia humana, é o pastor Isaac. Deus abençoe a todos quanto aqui estão. Vamos para a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém, queridos? Os que têm, tomem vossos assentos, me empreste o seu coração e os seus ouvidos e vamos ministrar a palavra do Senhor. Senhoras e senhores, nós fizemos menção nesta noite de um texto bíblico no livro do Gênesis, precisamente no seu capítulo de número 22, cujo contexto fala-nos sobre a vida do famosíssimo patriarca Abraão. A sua história inicia-se no capítulo de número 12, quando este recebe da parte de Deus um chamado este desafiador. Entretanto, resolveu ele ouvir e obedecer, e palmilhou por caminhos incertos, crendo na provisão e no cuidado do Todo-Poderoso, de maneira que por assim fazer é ele conhecido como o Pai da fé. Agora, no capítulo de número 22, por mais uma vez, Deus resolve falar com Abraão. No capítulo de número 12, Deus já havia lhe feito um pedido, e agora, no de número 22, Deus faz novamente um pedido a Abraão. A bem da verdade é que são dois pedidos, porém não podem ser comparados.
porque no capítulo de número 12, Deus, ele pede algo para Abraão, dizendo-lhe: sai da tua terra. Logo, no de número 22, Deus não pede algo para, mas Deus pede algo de Abraão. E o que Deus pede agora era aquilo que Deus havia lhe dado. Percebam que no capítulo de número 12, Deus pede e lhe diz: se obedecer, tem recompensa. No de número 22, Deus está pedindo de fato a recompensa que ele havia recebido por ter obedecido ao Senhor, de maneira que se faz necessário rememorarmos que pedido foi este, feito no capítulo 22, e mais precisamente no versículo de número 2, que diz assim: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe mostrarei. Muitos fatos chamam a nossa atenção no versículo em que acabamos de ler. E o primeiro deles é como observamos no texto a clareza, a limpeza, a compreensividade de Deus em suas palavras. O Senhor está sendo específico quanto o que Abraão deveria, em primeiro lugar, fazer, em segundo lugar, onde deveria fazer, e em terceiro lugar, com quem deveria fazer. Disse o Senhor: eu quero um sacrifício, isto é, o que fazer no monte Moriá, onde deveria fazer, e o sacrifício, Abraão, será o teu filho, isto é, com quem deveria fazer. E quando observamos o texto, percebemos que Deus necessitava de fato ser claro, ser objetivo e não deixar nenhum tipo de dúvidas quanto tudo que ele queria, porque quando olhamos para o contexto de vida de Abraão, percebemos que se Deus não fosse tão específico assim, Abraão, de certo, nunca teria levado ao altar do sacrifício a Isaque, mas sim a Ismael, porque o texto está claro. E quando Deus diz: eu quero que você leve o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, Deus não está dizendo que Abraão só tinha um filho. Deus está sendo claro e dizendo: tem um que você ama, o outro você gosta. E para o meu altar, Abraão, não traga o que você gosta, traga o que você ama. Porque se você não ama Abraão,
não serve como elemento de culto. E quando eu percebo, eu olho e vejo esta especificidade do pedido de Deus a Abraão, o meu coração treme. E treme por quê? Porque eu estou vendo Deus deixando-se conhecer o que Ele pensa em relação a um culto. Deus se revela no texto como sendo alguém exigente quando se trata de culto. Deus está sendo claro e dizendo: olha, se o culto é para mim, quem define como ele será apresentado não é você, sou eu. Então, quando a palavra de Deus vem nos apresentar verdades como esta, eu olho para o cenário em que estamos vivendo e percebo algumas falácias que correm entre nós, pessoas dizendo que Deus recebe qualquer culto de qualquer tipo de pessoas. Entretanto, falácias estas que não possuem sustentabilidade bíblica. Se Deus recebesse qualquer culto, teria recebido o culto de Caim, baseado em lábios que louvam, mas coração que está longe. Mas ele não recebeu. Se Deus recebesse qualquer culto, teria recebido de Nadab e Abiú, que tentaram levar fogo estranho para o lugar santo, mas Deus não recebeu. Se Deus recebesse qualquer culto, teria recebido o culto de Saul, que achava que performance, talento era mais importante que obediência, mas ele não recebeu. Teria recebido de Ananias e Safira, alguém que tenta apresentar mentiras num ambiente de verdades, porém ele não recebeu. E a base pela qual ele não recebe qualquer tipo de culto é por ele ser quem ele é. Por ele ser quem ele é, ele não recebe culto sem critério, ele não recebe culto sem crivar o cultuante, porque se ele dependesse do culto que nós apresentamos, quem sabe por dependência, ele não crivaria ninguém e receberia tudo de qualquer jeito. Mas nós estamos falando do Todo-Poderoso, nós estamos falando do dono dos céus e da terra, nós estamos falando de um ser autossuficiente, que não depende de nada que esteja fora dele para ser quem ele é. Se você der glória, ele é. Se você não der, ele continua sendo. Se você der aleluia, ele é. Se não der, ele continua sendo. Se você vier ao culto cultuar, ele está sentado no trono. Se você não vier ao culto cultuar, ele continua sentado num alto e sublime trono. É por essa razão que nós precisamos entender que culto não se apresenta baseado na minha e na sua visão. Culto se apresenta com base naquilo que agrada ao
Todo-Poderoso. Logo, não é Ele que tem que se adaptar a nós, somos nós que precisamos se adaptar a Ele. A Bíblia diz que após o Senhor apresentar os critérios do culto na qual gostaria de receber, Abraão resolve então caminhar por este caminho, chama o seu filho, iniciam uma caminhada. Diga-se de passagem, a meu ver, a caminhada mais difícil da vida de Abraão, caminhando com lágrimas nos olhos, caminhando com o coração partido, mas decidido a glorificar o nome do Senhor. Alguém aqui tem dúvida de que Abraão estava no centro da vontade de Deus? Não. Então vamos recapitular. No centro da vontade de Deus, mas chorando. No centro da vontade de Deus, mas sem compreensão de todos os fatos que o cercavam. No centro da vontade de Deus, mas com o coração sangrando. Você sabe o que isso me ensina? Me ensina que no centro da vontade de Deus tem lágrimas. No centro da vontade de Deus tem lamentos. No centro da vontade de Deus tem porta fechada também. No centro da vontade de Deus tem incompreensão dos fatos que nos cercam, mas no centro da vontade de Deus também tem presença. No centro da vontade de Deus também tem palavra. No centro da vontade de Deus também tem o Espírito. No centro da vontade de Deus também tem mesa preparada no deserto. No centro da vontade de Deus pode até faltar água, mas sempre haverá uma rocha que brotará e saciará a sede daquele que caminha por caminhos que o Senhor o fez caminhar. Levante a mão, porque eu estou sentindo uma autoridade de Deus para dizer algo para alguém aqui. Assim diz o Todo-Poderoso para alguém: não desista do centro da minha vontade. Eu sei que não está fácil, eu tenho observado tuas lágrimas, tua dor, o teu sofrimento, a retaliação que você tem passado, mas assim diz o teu Deus: é exatamente neste lugar que eu irei cumprir todas as promessas que eu te fiz. Assim diz o Senhor. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Três dias de caminhada, e ele avista o monte que o Senhor havia designado. Contempla a cadeia montanhosa conhecida como Moriá. E uma vez agora ao pé do monte, Abraão olha ao seu redor. E neste olhar, ele faz uma análise pormenorizada de todos que o acompanhavam. E nesta análise, ele faz a si mesmo as seguintes perguntas. Pergunta de número 1: qual nível de espiritualidade exigida a partir de agora? Pergunta de número 2: todos que estão comigo possuem condições para absorver o pedido que Deus me fez? Pergunta de número 3: qual o custo de ignorar esta verdade? De modo que após a análise
pormenorizada, Abraão toma uma decisão. Olha para os moços que estão com ele e dizem assim: fiquem aqui ao pé do monte, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e tornaremos a vós. A decisão de Abraão responde às 3 perguntas que ele fez a si mesmo. Por que deveriam ficar? Número 1, porque não ouviram a voz que eu ouvi. Glória, glória, glória. Por que deveriam ficar? Porque mesmo ouvindo, não possuíam fé suficiente para obedecer sem entender. Porque tem gente que até ouve, mas ele quer entender para obedecer. E aqui a matemática é diferente. Aqui a gente não entende para obedecer, a gente obedece para depois entender. Ele disse: o que eu faço agora vocês não sabem, mas obedeçam. Mas um dia eu revelarei a vocês tudo quanto está acontecendo. Em terceiro lugar, se eu levá-los, nem eles irão adorar, e nem eu conseguirei fazer. Por isso disse Abraão: fiquem aqui no pé do monte. Só irá subir lá, primeiro, quem conhece a voz. Segundo, quem consegue obedecer sem entender. Terceiro, quem sabe que até mesmo na morte ele pode gerar vida. Tem muita gente entre nós querendo caminhar com pessoas que não ouviram a voz que você ouviu. Tem gente insistindo em caminhar com gente que não entende porque você obedece tanto e as coisas não estão da maneira como que você gostaria. Nós precisamos tomar a decisão que tomou Abraão e entender que para subir de nível, algumas pessoas precisam ficar no pé do monte. Tem gente aqui que já era para estar vivendo coisas muito maiores na vida dele, mas insiste em andar com pessoas que não acrescentam nada em sua fé. Pelo contrário, tenta minar aquilo que você possui, e você não entendeu que tem que ficar no pé do monte. Porque Deus quer te levar para um nível mais excelente. E tem horas que a gente tem que perder para ganhar. Tem pessoas que a gente deixa que não é perda, é ganho, é livramento. Abraão disse: subirei eu e o menino, e vocês permaneçam no pé do monte. Começam a caminhar Abraão, Isaque, subindo o Moriá. Versículo de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre o seu filho Isaque. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E caminhando Abraão e Isaque ao cume do Moriá, num determinado momento, Isaque percebeu que o culto não estava completo. Isaque olhou, viu o fogo, viu a lenha, viu
o cutelo, mas percebeu a falta do cordeiro, de modo que ele pergunta ao seu pai: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque nos ensina uma verdade poderosa, que quando nós nos reunimos, pode haver entre nós casa cheia, cantor famoso, pregador seguido, autoridades de grande envergadura, mas culto completo é culto com a presença do Cordeiro. Se o Cordeiro não estiver na casa, pode até ter louvor, só não será inspirado. Pode até ter palavra, só não terá poder de convencimento. Aqui nesta noite, irmão, qualquer um poderia faltar. Se faltasse quem ia cantar, Deus usava outro. Se faltasse o pregador, Deus usava outro. Porque cantor é substituível, pregador é substituível, regente de grupo é substituível, mas ele não pode faltar. O Cordeiro não pode faltar, porque só ele salva, só ele renova, só ele liberta, só ele batiza com o Espírito Santo. Eu não sei se você já percebeu, mas eu percebi que ele está entre nós nessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Abraão olha para o filho e diz: filho, Deus proverá o cordeiro. Continuam a caminhada e chegam definitivamente ao cume do Moriá. E a Bíblia diz que Abraão amarra as mãos de Isaque no altar. Aqui eu abro um parêntese, porque estes dias uma irmã na escola bíblica lá na paróquia do Santa Terezinha, a irmã perguntou: pastor, por que Isaque não correu? Quantos anos você acha que tinha Abraão neste fato bíblico? Abraão tinha 116 anos aproximadamente. Quantos anos você acha que Isaque tinha? 17 anos aproximadamente. Um menino de 17 anos, se quisesse correr de um senhor de 116, conseguiria? Um senhor de 116 alcançaria um menino de 17? Não. Mas você sabe por que Abraão, o pai, não teve dificuldade de amarrar Isaque, o filho, as mãos deste no altar? Porque antes de Abraão, o pai, levar as mãos de Isaque, o filho, ao altar, Abraão já havia conduzido o coração dele até lá.
E não há dificuldade de amarrar as mãos de alguém no local onde o seu coração já está. Porque a Bíblia diz assim: onde estiver o seu coração, aí estará também o teu tesouro. Como é difícil nós pastores ficar implorando para crente cultuar. Só falta nós dobrarmos os joelhos e implorarmos para muitos: por favor, venha ao culto. Por favor, não troque culto por festa. Por favor, venha adorar aquele que morreu no seu lugar. Vem gastar a sua vida, vida esta que você nem tinha, se ele não tivesse dado a dele. Rabai, Naramancho, Rabai, Assé. Eu não sei para onde você tem conduzido o seu coração, mas assim diz o Senhor nessa noite: traga ele para o meu altar de novo. Traga ele para o meu altar de novo, porque é daqui que eu ordeno a bênção, é daqui que eu cuido, é daqui que eu protejo, é daqui que eu abro porta, é daqui que eu dou livramento, é daqui que eu salvo os teus, é daqui que eu abro a porta, é daqui que eu dou prosperidade. Tua bênção sai daqui, então traga o teu coração para cá. Aleluia. Pode não estar fácil de ouvir, mas vai curar a tua alma essa noite. Amarrado ao altar, Abraão toma o cutelo em suas mãos. Os céus estão olhando, o inferno também. Abraão com o cutelo no alto, decidido a imolar o próprio filho, de maneira que quando ele faz o movimento para que o cutelo desça sobre o seu filho, o céu se abre. O céu sempre se abrirá no movimento de obediência. Arabai, eu estou sentindo uma graça. O céu nunca abandona quem caminha no movimento de obediência. A fidelidade abre o céu, Arabai. A obediência abre o céu. A obediência atrai o Todo-Poderoso para a sua vida, para a situação que você está passando. Não importa qual é a situação, permaneça fiel. Ramachandaraia. Não entre pelo caminho de licitude apresentado pelo inimigo. Permaneça fiel. Chore, mas chore na presença. Chore, mas chore adorando. Chore, mas chore dando glória. Chore dando aleluia. Passe pela prova, mas passe dando glória a Deus. Quem está entendendo a voz de Deus aqui esta noite? O céu se rasga e bradam dizendo: não faças tal, porque agora sabemos que você não negaste nem o seu próprio filho. E a Bíblia diz que depois que o céu se abre, a voz
brada do céu, Abraão olha para trás de si. E quando ele olha para trás de si, ele enxerga um animal. E qual foi o animal que Abraão enxergou? Mais alto. Não ouvi direito. Quando ele olha para trás, ele vê um animal. E este animal representava o livramento do Senhor. Tomando o animal, ele o imola, o oferece no lugar do seu filho. E agora chegamos no versículo 14, que serviu de texto áureo para a nossa ministração. E este texto diz que Abraão chamou aquele lugar, e este lugar será chamado o monte do Senhor se proverá. Se proverá. Se proverá. Mas eu preciso chamar-lhes atenção para algo. Será que Abraão não conjugou o verbo prover no tempo errado? Proverá não é futuro. Abraão não deveria ter dito: e esse será chamado o monte do Senhor proveu. O monte que o Senhor proveu. Será, pastor, que Abraão conjugou o verbo errado? Ou será que o original bíblico está errado, pastor? Nenhum, nem outro. É que existe uma razão óbvia para ele ter dito: o Senhor proverá. É porque a profecia de Abraão, olhe para mim, ela não se cumpriu naquele dia. Abraão profetizou algo, mas viu outro. Abraão viu algo que não havia profetizado. É por isso que Abraão permanece dizendo: o Senhor proverá. E o que Abraão viu, pastor, que é diferente do que ele profetizou? O que ele profetizou? E o Senhor proverá E o que ele viu? Ele não viu o cordeiro. Ele viu um carneiro. É que você repetiu o que você ouve de outras pessoas. Mas se você tivesse lido perfeitamente, você teria percebido que Abraão não viu um cordeiro. Ele viu um carneiro. Eu procurei todas as traduções bíblicas, NVI, NTLH, King James, ARA, ARC, ARF, todas. E olhou Abraão para trás e viu um carneiro. Se Abraão não viu o que profetizou, não poderia dar a profecia por completa. Por isso ele diz: e o Senhor proverá. Esta não é a única razão pela qual se distingue o que ele viu do que ele profetizou. Abraão profetizou acerca de um cordeiro. Abraão estava profetizando acerca de Jesus. Abraão estava dizendo: olha, o Senhor proverá o cordeiro, não apenas para vocês aqui, mas para todo aquele que crê. Abraão
primeira diferença. A segunda diferença é que o carneiro que Abraão viu, este morreu sim, mas a morte dele foi limitada. Morreu sim, mas livrou apenas um. Vou repetir: morreu sim, mas livrou apenas um. Livrou a quem? Isaac. A morte dele foi limitada. Mas acerca daquele que Abraão havia profetizado, a morte deste cordeiro não foi limitada, porque está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o cordeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele salva homem, ele salva mulher, ele salva branco, ele salva negro, ele salva culto, ignorante também. Ele salva no continente americano, mas salva no africano também. A morte dele salvou no passado, salva no presente e continuará salvando enquanto se pregar acerca do seu nome. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Abraão viu um carneiro, e este carneiro morreu por apenas um, e este carneiro estava amarrado pelo chifre. O que isto significa, pastor? Significa que o carneiro não morreu por livre e espontânea vontade. Amarraram ele ali. Ele não tinha para onde ir. Ele não tinha opção de recusar ou não recusar. Essa é a morte do carneiro. Mas sobre o cordeiro escrito está: a minha vida, a minha vida, a minha vida. Ninguém a toma, ninguém a tira, ninguém a pega, ninguém a usurpa. Eu não desci por obrigatoriedade. Eu não estou aqui porque não tinha opção. Eu não estou indo para a cruz obrigado. E a verdade é tão grande que no Getsemane, orando, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, eu tenho uma vontade. Eu não estou aqui por obrigação, mas eu resolvi deixar a minha vontade de lado e cumprir a tua vontade. Não faça a minha, mas faça a tua vontade. Se Jesus não foi à cruz obrigado você também não é a vir na casa dele. E é uma verdade tão grande que ele disse assim, pastor Isaac, desta maneira: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ei, você não é obrigado a vir, tá? Você não é obrigado a servir. Se tem alguém obrigado aqui essa noite, perdeu tempo. Aqui não é lugar de ninguém obrigado. Aqui é lugar de um povo grato. Aqui é local de um povo que reconhece que não existe sacrifício maior do que aquele executado na cruz.
Eu não estou aqui porque a minha mãe me obrigou, meu pai me obrigou, meu pastor me obrigou. Não, eu estou aqui porque eu amo. Eu estou aqui porque eu sinto. Eu estou aqui porque eu preciso desta presença. Em terceiro lugar, porque Abraão disse: o Senhor proverá, porque ele não viu o que profetizou. Número 1, ele viu um carneiro. Número 2, estava amarrado pelo chifre. Número 3, uma morte limitada. Número 4, sabe por que ele entendeu que não era o cordeiro? Porque sabia ele que aquele que morreu no Moriá, ao terceiro dia, permaneceria morto. Namai. Eu vou repetir para ver se você entende. Entendeu Abraão que se alguém subisse no Moriá 3 dias depois, a carcaça do carneiro continuaria lá. Labai. Canarachabada. Mas ele sentiu que profetizou algo tão grande, tão grande, tão grande, que aquele que ele viu não era aquele que ele havia profetizado. Porque acerca daquele que ele profetizou, 3 dias depois, 3 dias depois, Naramá, na sexta-feira à noite, pastor Isaac, a morte foi no túmulo para conferir, o corpo dele estava lá. Sábado de manhã a morte foi no túmulo, o corpo continuava lá. Sábado à tarde ela volta, o corpo continuava lá. Mas domingo de manhã, domingo de manhã, eu sei que eu não posso, mas se eu pudesse ter uma conversa com a morte, eu perguntaria isso aqui para ela: ô amor, onde é que está Adão? Ela diria: morto, enterrado, eu matei. Onde é que está Abel? Morto, enterrado, eu matei. Onde está Moisés? Morto, enterrado. E Josué? Morto e enterrado. Isaías? Morto e enterrado. Jeremias? Morto e enterrado. Nabucodonosor? Morto e enterrado. Paulo? Morto e enterrado. O príncipe Sumatra, idealizador do budismo, morto e enterrado. Joseph Smith, fundador dos Mormons, morto e enterrado. Ó morte, e Jesus?
Naramashabadarapa. Naramai Shorabacai. Naramahasubia Manogashabada. Tirimia Baionehe Sibiaka. Churimia Durimia Bandoro Bacandarabagai. Tiriama Shundarabagai. Nemai, fica de pé comigo dando glória. Fica de pé comigo adorando. 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 Naramai Xandarabagai. Namantorebaiasse. Olhe para mim. Abraão, olhe para mim. Abraão não viu. Apenas profetizou. Por não ver o que profetizou, diz: o Senhor proverá. Passam-se os anos. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, passa a Torá, passa o Pentateuco, passa os livros históricos, passa os livros poéticos, passa os livros proféticos, e na plenitude dos tempos, na cidade de Belém de Judá, uma mulher grávida dentro de uma manjedoura dá à luz a um menino. O céu se abre, os anjos cantam, dizendo: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Cresce em Nazaré, anda pelas ruas da Judeia, Pérea, Idumeia, Galileia, e de repente, aos 30 anos, ele se aproxima do Rio Jordão. E quando ele se aproxima do Jordão, um profeta grita e diz: eis aí. Abraão não viu, mas João Batista viu. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O carneiro do Moriá livrou a Isaque, mas o cordeiro do Gólgota tirou o pecado do mundo.